Amados, bom dia, queridos. Que a graça do nosso bom Deus, a santificação que todos nós devemos, né, amados, estar buscando diariamente, possa sustentar, né? Basear aí nessa busca constante, diária, permanente que todos nós devemos desenvolver na nossa vida, para vivermos de uma forma que Deus seja glorificado com a nossa existência nesse mundo. Estamos aqui, queridos, nessa semana terminando o tema, né? Predestinação. Nós começamos já desde domingo passado e interessante quando a gente observa que quanto mais você estuda um tema, mais coisas aparecem para que nós possamos crescer no conhecimento e crescermos no conhecimento da palavra. Não significa que a gente saiba mais coisas somente, mas, sobretudo, que nós somos transformados de forma cada vez mais profunda e abrangente na nossa vida. É por isso que é importante a gente ter, né, queridos, essa busca constante, diária pela palavra de Deus. Eu insisto, né, com a igreja, muitos irmãos já entenderam, outros tantos simplesmente, né, todos os dias vem lá o link, devocional diária e simplesmente não se importam. Né? Oremos, né, para que a nossa igreja possa entender essa verdade. Hoje, amados, nós vamos tratar de 3 marcas bíblicas que estão presentes na vida daquele que foi predestinado por Deus para ser seu filho. Aquele que pode ter segurança da eternidade, porque Deus assim definiu. A certeza da salvação, como eu coloquei na chamada do vídeo, é uma convicção que nós podemos desenvolver no nosso coração, porque a Bíblia, a palavra de Deus assim orienta. Então, vamos analisar, né, queridos? Essas 3 marcas, na verdade, não são todas, né? Existem muitas outras, mas eu queria tratar apenas de 3. Primeiro, amados, é que aquele que foi predestinado por Deus para se tornar seu filho, para se tornar semelhante a Cristo, ele vive orientado por um propósito, por um sentido de existência, que não é nada que o mundo possa oferecer. Esse propósito, na verdade, como está em Efésios 1, 4, 5, já foi designado antes da fundação do mundo. E esse propósito, esse sentido, essa motivação, não é outro a não ser agradar ao Senhor. Vivermos de uma forma santa. Então, a primeira marca daquele que foi predestinado é que a sua vida é caracterizada por uma santificação progressiva. O que é algo que caracteriza? É algo que define, é algo que marca, é algo que distingue, é algo que você olha, isso aqui realmente significa, né, a vida de um predestinado, uma santificação progressiva. Veja, 1 Pedro 1,2 diz assim: Deus, o Pai, os conhecia de antemão, ou seja, antes mesmo de nos criar. É isso que significa os conhecia de antemão e os escolheu. Mistério, né, gente? Como é que Deus pode me escolher antes de me criar? Deus sabe. Talvez um dia ele responda para nós, quando nós estivermos na glória. Deuteronômio 29 fala que as coisas reveladas é para que a gente possa obedecer, e aquilo que não é revelado você crê. Eu estou parafraseando o texto aqui. Então, aquilo que Deus não explicou, não desenhou para a gente, creia, que no final você vai entender. Aquilo que ele revelou, obedeça. Simples assim. E o Espírito o santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Então veja que aqui a escolha, a predestinação, está ligada à santificação, está ligada à obediência, está ligada à purificação pelo sangue de Jesus. Não existe ninguém que tenha sido predestinado por Deus para se tornar filho de Deus que não viva uma santificação progressiva. E uma santificação progressiva, queridos, o que é isso? O que é a coisa que é progressiva? Ela vai acontecendo aos poucos. À medida que o tempo passa, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus Cristo.
Alguns falam aí de uma versão melhor de nós mesmos. Isso não é bíblico, né? Eu não tenho que me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Eu preciso morrer. Não tem nada de bom em mim que possa ser melhorado. Então, quando você ouvir isso, descarta. E eu preciso me tornar cada vez mais parecido com Cristo. É cada vez mais Cristo habitando em mim. Como João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. Então, amados, santificação progressiva. Quem está em volta de você tem que olhar para você e perceber, não é você no teu achismo, no nosso achismo, perceber que você está cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Um outro aspecto, queridos, aquele que foi predestinado, ele tem um propósito, é para realizar boas obras. Efésios 2,10 fala sobre isso. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. O que é uma boa obra? Uma boa obra, Romanos 6,22, deixa bem claro. Uma boa obra é tudo que vem de um coração regenerado. Efésios 2,1 fala que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Alguém que não foi regenerado por Deus pode fazer uma boa ação, algo, né, que seja proveitoso, mas não é biblicamente uma boa obra, porque a boa obra ela só nasce de um coração que foi regenerado por Deus. Por quê? Porque a boa obra, aí em Romanos 6,22, ela contribui para a nossa santificação, que significa que nós vamos nos tornar mais semelhantes a Cristo. Então, qualquer coisa que eu faça na minha vida que não me torne mais semelhante a Cristo, por melhor que seja, não é uma boa obra. Se eu faço uma boa ação, os espíritos fazem muito isso, e glória a Deus, né? Graça comum está aí, para que o mundo funcione melhor. Eu faço uma boa obra para ter mérito, ou a Igreja Católica que prega sobre salvação pelas obras, eu faço boa obra para ter mérito diante de Deus para a salvação. Biblicamente, amados, não é a boa obra. A boa obra nasce de um coração regenerado e contribui para a minha semelhança com Cristo. E para eu ser semelhante a Cristo, eu preciso reconhecer que Ele é o meu Senhor. Então, amados, santificação progressiva, boas obras, né, é importante. E por fim, queridos, né, a gente precisa pensar que a nossa vida, ela possui assim, uma progressão, né? Como já falei, cada vez mais nós vamos nos tornar semelhantes a Cristo. E nessa caminhada, todas as coisas que acontecem, elas não são aleatórias. Então, esse entendimento de que aquilo que está acontecendo comigo está sob o controle de Deus e está contribuindo para a minha santificação. Então, essa percepção de que Deus é soberano sobre a minha vida e que Ele cuida de mim é mais uma marca daquele que foi predestinado. E esse texto, queridos, ele é muito claro em relação a isso. Romanos 8,28 fala assim: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão e os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, depois de chamá-los, declarou justos, depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória. Então, todas as coisas que acontecem conosco cooperam para a nossa santificação, cooperam para que nós venhamos a dar passos firmes em direção à eternidade. É o que ele falou, é o que ele diz aqui, em versículo 30, depois de predestiná-lo, chamou, quer dizer, nós somos predestinados antes de sermos criados. Quando nós criamos a nossa linha de vida, no momento, no meu caso foi 20 anos que eu tinha de idade quando Deus me chamou. Depois eu ainda me afastei, mas voltei para o Senhor. Ele me chamou, me resgatou. Depois de me chamar, me justificou e eu tenho a glória de Deus prometida para a minha vida e para a vida de todos aqueles que creem em Deus. Então, a predestinação não é um decreto no passado, queridos, mas é um processo contínuo que vai se desdobrando até o dia em que nós estaremos com o Senhor. Então, amados, eu te incentivo, né, a ler mais a palavra de Deus, ler a Bíblia, entender.
participar aí dos nossos estudos. Nós temos durante a semana, temos escola bíblica, as próprias mensagens, pregações, para que você possa entender mais o que Deus revelou. Estude por você mesmo, se você puder, compre uma Bíblia de estudo, você possa se aprofundar, entender, se apropriar dessas verdades. Amém, queridos? Esse é o nosso propósito, né? Que a gente possa verdadeiramente crescer no conhecimento do Senhor, e como eu falo sempre, crescer no conhecimento do Senhor significa ser transformado por quem Ele é. Amém? Vamos orar? Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, de aprendermos um pouco mais, Senhor, da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê um coração sensível, que possamos acatar com mansidão a Tua Palavra. Olharmos para a nossa vida e ver se nós enxergamos, ó Deus, essas marcas verdadeiras daquele que foi predestinado. Se nós estamos, ó Deus, num processo contínuo de santificação, se a nossa vida tem dado frutos, temos feito boas obras, tudo, Pai, que nós fazemos deve fazer com que nós cresçamos na semelhança de Cristo. E se nós temos lidado, Senhor, com as aflições, com o dia a dia, com as coisas que nos cercam, de uma forma que nós saibamos que tudo isso está contribuindo, Deus, para a nossa caminhada em direção à eternidade. Nos ajuda a viver dessa forma, é o que nós te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amanhã, então, queridos, domingo, vamos começar uma outra série de mensagens que vai falar sobre a necessidade do arrependimento da fé. O que é o arrependimento verdadeiro? O que é a fé verdadeira? Quais são as evidências na nossa vida de que nós realmente temos experimentado arrependimento? Relação do arrependimento com o reino dos céus. A fé, muitas vezes, que ela é a fé falsa, como é que nós podemos identificar? Amanhã nós vamos começar essa nova série de mensagens com a pregação que começa amanhã à noite. Amém? E amanhã, mais dia do Senhor, né? Vamos separar o dia para estarmos com o Senhor. Amém, queridos? Um dia abençoado. E se Jesus não voltar, estamos aqui amanhã de novo, tá bom?